Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Ari Bezerra. Nós vamos aqui para mais essa videoaula. Desta vez nós vamos falar aqui sobre o while em C Sharp. O while em C Sharp é muito simples. A sintaxe do while é o seguinte: eu tenho o while aqui, tá? Nós temos o while, depois entre parênteses nós temos a expressão booleana, temos a execução do código, o incremento ou decremento da nossa expressão booleana que a gente tem aqui. É muito parecido com o bloco de instrução if. Agora nós vamos para uma prática aqui e quero convidar vocês a abrir o seu Visual Studio. No nosso caso aqui nós vamos criar um novo projeto para nós fazermos aqui um exemplo da instrução do while, tá? Um projeto muito simples. Vou chamar esse projeto de while C Sharp, e vou salvar na pasta onde eu estou salvando meus vídeos, tá? Vamos salvar aqui na pasta onde eu salvo meus vídeos e nós vamos salvar aqui nessa pasta, tá? E um projeto aplicativo de console para ficar mais fácil da gente aqui mostrar para vocês. Eu quero dizer que eu estou utilizando o ReSharp. Tem um vídeo no meu canal aqui explicando um pouco sobre a utilização do ReSharp. Carregado no nosso projeto, vamos fazer o seguinte: aqui dentro do próprio método main, eu normalmente não gosto muito de criar meus projetos aqui, tá? Criar as minhas execuções aqui. Eu sempre gosto de criar um método, então vou criar um método static. Vamos criar um método static void e vamos chamá-lo de aula while. Não vou trabalhar com parâmetro. O método aqui é o seguinte, explicando para vocês que vem me acompanhando, é o seguinte: ele é estático porque ele é um método estático e ele é void porque ele não retorna nada, e aqui é o nome do método, tá? O método static, ele estático, na verdade, é o seguinte: ele só fica aqui dentro da classe, na verdade da classe program, simplesmente por uma definição de arquitetura, tá? Mas quando você vê um método estático, tecnicamente falando, esse método ele está solto. Ele está solto, é como se ele tivesse aqui. É como se ele tivesse aqui, ó. É como se ele tivesse solto aqui. Entendeu? Nós só colocamos ele dentro da classe por uma questão de nomenclatura, mas o método estático ele é como se fosse um objeto separado da classe, mas a aula não é sobre isso. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar aqui uma variável, e vou chamar essa variável de D, uma variável do tipo inteira, vou chamar ela de D, e vou atribuir o valor 1 para essa variável, tá? E aqui eu vou digitar o while na minha sintaxe. Eu venho aqui, tab, e aqui eu tenho, conforme eu falei anteriormente, tá? Aqui a sintaxe é essa aqui, ó. A sintaxe é essa. Eu tenho o while, o método, ou seja, a expressão booleana, ela tem que voltar verdadeira. Se ela for verdadeira, ela entra aqui dentro do código, do bloco de código. Ela faz essa verificação do código. Depois que ela faz essa verificação do código, ela volta de novo lá na expressão booleana, executa ela aqui. Se ela for verdadeira, ela entra aqui novamente, sai, volta para cá. Se for verdadeira, ela vem de novo, e assim por diante. Então nós vamos fazer o seguinte, e nós vamos dizer o seguinte: então vamos dizer que aqui dentro, o que eu vou colocar aqui dentro é o seguinte: eu vou dizer que D, enquanto D for menor que 10, eu vou executar um código aqui. O que eu vou executar? Eu vou executar CW, que é console write line, e vou dizer este é o valor, para ela ir mostrando aqui o valor, tá? Para nós. Este é o valor. Opa. Este é o valor. Aí eu coloco D,
certo? Ela sempre vai estar mostrando D aqui, certo? Ela sempre vai estar mostrando o valor real de D. Se eu deixar dessa forma, sabe o que vai acontecer? Se eu deixar dessa forma, o que vai acontecer é o seguinte: se eu chamar o meu método aqui e eu mandar executar o que eu não vou fazer agora, o que vai acontecer é o seguinte: esse método ele vai executar eternamente. Por quê? Porque eu já defini aqui que D é igual a 1, certo? Eu já defini que D é igual a 1 aqui. E disse que o while ele vai executar aqui sempre que D for menor que 10, tá? Sempre que ele for menor que 10. Ou seja, nessas condições, sempre D vai ser menor que 10. Sempre. Por quê? Porque eu já defini aqui que ela é 1. Então, para que isso não aconteça, eu preciso dizer aqui que D vai receber D mais 1. Ou mais 1, ou conforme seja, mais 1. O que vai acontecer? Ele vai vir, vai entrar aqui dentro, certo? Deixa eu mudar a cor dessa canetinha aqui. Ele vai vir, verificar se D é menor que 10. Ele verificou porque eu disse que D aqui é menor que 10. Vai entrar aqui, vai exibir na tela o valor. Este é o valor atual, no caso que vai ser 1. Vai pegar o valor de D, vai jogar quem? O próprio D mais 1, tá? E depois volta para cá, ó. Quando ela chegar aqui de novo, eu peguei D que era 1 e agora ele passa a valer 2, certo? Ele vai chegar aqui, ele vai ver que 2 aqui, ó, 2 vai ser menor que 10. Se 2 é menor que 10, então ele vai entrar aqui, exibir o valor de D, que é 2. Vai pegar 2, jogar 1 de novo e vai passar a ser 3. Depois volta aqui de novo. Com o valor 3 menor que 10, vai exibir 3 aqui. Quando ele chegar aqui embaixo, vai pegar o próprio 3, tá? O próprio 3. Vai jogar 3 mais 1, que vai ser 4, então vai passar a ser 4. E assim por diante, tá? Se eu fizer dessa forma, aí o meu código ele não vai travar. Então aqui eu vou pegar e vou dar um console.read para ele parar aqui a minha execução. E aqui a gente pode fazer nosso teste. Eu sempre gosto de mandar compilar antes de mandar executar a primeira vez, porque às vezes quando você manda executar a primeira tudo junto, ele demora mais para compilar, tá? Então nós vamos agora mandar executar e a gente vai ver aqui, nós vamos ter aqui de 1 a 10 exibindo aqui, tá? Vamos esperar aqui, ó, também. Este é o valor 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegou em 9, se você ver aqui, quando ele chegou em 9, aí ele parou. Por quê? Porque 9 é menor que 10. Se eu faço isso, se eu mudo aqui agora, se eu coloco menor ou igual a 10, aí ele já muda, ele já vai mostrar o 10. Por quê? Porque o 10 é igual a 10, tá certo? Então, para a gente verificar fazer essa verificação, a gente pega e dá um breakpoint aqui. O meu código ele vai parar aqui e nós vamos ver passo a passo. Aqui executando, aqui ele parou aqui, eu dou F10. Aí eu pressiono F10, ou então eu posso vir aqui nesse íconezinho aqui, tá? Aqui, ó. Se você observar, quando eu coloco o mouse ele aparece F10. Clico aqui, ele passa para a linha seguinte. Passa para a linha seguinte. Aqui ele vai verificar D. Quanto que é D, ó? Se eu colocar o mouse aqui, ó, D igual a 1, menor que 10. Então, quando eu mandar aqui, eu tive uma expressão booleana aqui verdadeira, tá? Então ele entra aqui, vai, exibe. Aí agora D não é mais 1, agora já passa a ser 2, tá vendo? Aí ele vem aqui, ó, vai verificar novamente, ver se D é menor que 10. É menor que 10, ele entra. E assim ele vai até... Aqui eu estou clicando várias vezes. Aqui já está quanto? D é 7, ainda não... 7, 8, aqui quanto que é aqui? 9. Ele entrou essa vez porque 9 é menor ou é igual a 10. Aí vem aqui, quanto que é D? É 10. Ele vai entrar aqui novamente? Vai, porque aqui eu estou dizendo que ele vai entrar aqui quando D for menor ou igual a 10. E ele vai para frente,
entrou, jogou, agora vale 11. Ele vem, verifica e não entra novamente. Por quê? Porque a expressão ainda não é mais booleana. Aqui, 11, ela é 11 é maior que 10. Então, quando eu clicar aqui, vocês vão ver que o cursor daqui ele vai saltar direto para cá e vai vir para cá. Ó. Ele vai saltar direto para cá. E daqui, ele vai sair daqui, porque quem chamou aqui foi esse método, né? Ele vai vir para cá, para esse método, segue ele, depois para aqui, esperando a gente teclar qualquer tecla. Ó, tá vendo? Ele passou aqui para baixo, ó. Vamos para frente. E agora ele foi para lá, ó. Já tá aqui, ó. A execução tá aqui. E console read ele vai mostrar a telinha para mim. Beleza? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era só isso. Isso aqui você pode criar uma série de coisas, uma série de situações, uma série de fatores que você pode. E essa expressão booleana aqui, ela pode ser de, por exemplo, só para fazer um pouquinho diferente, eu posso colocar 10 aqui, atribuir o valor de 10 e posso dizer enquanto... tem um detalhezinho aqui que eu esquecendo. Aqui eu vou colocar 1. Isso aqui, pessoal, tem um macetezinho. Eu coloquei de propósito, mas aqui você é o seguinte. Se eu fizer isso, D mais é a mesma coisa. É a mesma coisa, certo? Funciona do mesmo jeito. Então D mais, isso aqui é a mesma coisa de D que recebe D mais 1. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Nós falamos de incremento, tá? Falamos de incremento. Incrementar, ou seja, eu colocar um após o outro. É incremento. Temos também a situação de decremento. Como funciona decremento, ou seja, de decrescer de cima para baixo. Aqui nós temos uma situação onde... deixa eu mudar aqui o tipo de... Nós temos aqui uma situação onde ela cresce daqui para cá. Cadê? Daqui para cá. Assim. Tá? Eles... de 1 para... para 10. Vamos mudar aqui. 1 para 10. Certo? Só que eu quero fazer... Isso aqui é incremento. Certo? Agora eu vou fazer o decremento. Decremento, ou seja, que é de 10 para 1. 10 é só uma instrução, é só um exemplo, tá? Você pode ser qualquer outra situação. Eu posso verificar se minha string está vazia, eu posso verificar uma série de coisas. Não dá pra gente fazer tudo numa videoaula só. A situação de decremento é o seguinte, eu posso iniciar aqui a minha variável com 15. E vou dizer que ela vai ser verdadeira desde que for menor ou igual a 2, vamos dizer assim. Só que nesse caso ele não é menor, é maior, tá? Enquanto ele for maior ou igual a 2, eu vou mostrar aqui. Ou a 1. Dessa forma, o que vai acontecer? Esse código vai executar infinitamente. Por quê? Porque se vocês observarem aqui na minha unidade de incremento e decremento, eu estou aumentando o valor de D. Certo? Quer dizer, D tem 15. E eu estou dizendo que enquanto D for menor, for maior ou igual a 1, ela vai entrar aqui. Certo? Nessas condições, D sempre vai ser menor que... sempre vai ser maior que 1. Sempre. Então, para eu resolver essa situação, em vez de eu utilizar D++, eu coloco D menos. Ele verifica aqui, vê que D é maior ou igual a 1, porque D inicia em 15, ele entra, exibe aqui. Nessa linha de baixo aqui, ó,
ele tira 1 de 15, passa a valer 14, certo? Vem para cá, verifica, entra aqui, tira mais um aqui, passa a valer 13, vem para cá e assim ele vai fazendo um loop. Por isso que a gente chama que é um ciclo de repetição. Então, só para a gente finalizar, eu quero fazer esse teste com vocês aqui, tá? Na verdade, aqui, como que está funcionando aqui? O método main está aqui, ele é chamado, quando ele é chamado, é executado esse método, que é este. Só então, quando esse ciclo aqui concluir, é que esse método sai aqui, volta para cá, aí sim ele vem para o meu read esperar eu teclar uma tecla, certo? Vamos ver aqui. Olha, começou em 15 e parou em 1, tá vendo? Ele começou em 15 e parou em 1, tá certo? E assim, deixe seu like, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas mídias sociais, no Facebook, em todos os canais de comunicação que você quiser. Fiquem todos com Deus, boa noite e tchau.